Atores mirins. Quando a infância é sacrificada pela força da mídia, o poder da mídia como mantenedora da exploração, a televisão brasileira, especialmente as novelas, construiu um modelo cultural em que a presença de crianças no elenco é vista como algo natural e até necessário. Essa construção, porém, nada mais é do que uma estratégia de legitimação da exploração infantil. A mídia romantiza o trabalho infantil artístico ao chamar crianças de talentos precoces ou estrelas mirins. O que deveria ser tratado como violação de direitos é mascarado como oportunidade de fama e sucesso. Esse discurso midiático desarma a sociedade. Pais, público e até autoridades passam a ver o trabalho infantil artístico como aceitável, quando, na verdade, ele fere frontalmente a Constituição e o ECA. A contradição legal: o que se proíbe na roça se permite no estúdio. Se a lei proíbe uma criança de vender doces na rua, ajudar os pais em uma feira ou descascar mandioca na zona rural, todas atividades consideradas exploração de mão de obra infantil, como justificar que as mesmas crianças possam passar horas em estúdios de gravação, expostas a jornadas longas, câmeras, repetição de falas e pressão psicológica? A contradição é evidente. O ambiente glamorizado da televisão não muda a essência da exploração. Trata-se de trabalho infantil disfarçado de arte. Adultização como efeito inevitável. A atuação infantil em novelas e filmes promove uma adultização precoce, pois exige da criança postura profissional, incompatível com sua idade. Responsabilidade pública, já que sua imagem é exposta e debatida nacionalmente. Interpretação de papéis complexos, muitas vezes abordando conflitos adultos, ciúmes, divórcio, violência, erotização indireta. Essa adultização não é apenas simbólica. Compromete o desenvolvimento psicológico, emocional e social da criança, gerando traumas, estresse e afastamento do convívio escolar e familiar. A prática é abusiva e ilegal. Constituição Federal, artigo 7, 33. Proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo aprendiz a partir de 14. EQA, artigo 60. Proíbe qualquer trabalho a menores de 14, salvo aprendiz. CLT, artigo 403. Proíbe qualquer trabalho a menores de 16, salvo aprendiz. Ora, a participação de crianças em novelas e filmes não é aprendizagem, mas sim trabalho remunerado. Logo, é uma prática abusiva e ilegal, mantida apenas pelo poder econômico e cultural da mídia, que consegue relativizar e contornar a aplicação da lei por meio de alvarás judiciais. Mídia como agente de perpetuação da exploração. O trabalho infantil artístico nas novelas e filmes não é exceção inofensiva, mas sim trabalho infantil disfarçado. Promove a adultização precoce e prejudica o desenvolvimento pleno da criança. Contraria a legislação brasileira e os princípios de proteção integral. Sobrevive apenas pela força cultural e econômica da mídia, que insiste em perpetuar uma prática exploratória em nome da audiência e do lucro. Portanto, a regra geral é proibição absoluta do trabalho infantil. A participação de crianças em atividades artísticas só ocorre por meio de exceções judiciais, alvarás, o que já demonstra que se trata de trabalho, não mera brincadeira. Atuação artística infantil é trabalho equivalente ao adulto. Crianças em novelas, filmes ou séries realizam as mesmas tarefas de atores adultos: decorar falas, ensaiar, repetir cenas diversas vezes, cumprir horários de gravação, submeter-se a longas jornadas de estúdio, a remuneração, contratos e obrigações. Ou seja, não há diferença estrutural entre o trabalho da criança ator e o trabalho do adulto ator. A distinção é apenas a idade do trabalhador. Riscos e adultização da infância. A atuação artística precoce gera adultização. Perda do convívio infantil. A criança passa menos tempo em escola, brincadeiras e interações espontâneas com pares, fundamentais para o desenvolvimento social. Pressão psicológica. Exigência de decorar textos longos, manter desempenho sob estresse, lidar com expectativas de diretores, público e mídia.
Ambiente impróprio, estúdios com iluminação forte, gravações noturnas, cenas emocionalmente intensas ou até inadequadas para a idade. Repetição exaustiva, múltiplas tomadas de uma mesma cena, resultando em fadiga física e mental. Esses fatores equivalem, em termos de desgaste e restrição de direitos, aos trabalhos proibidos em outras áreas. Princípio da igualdade de proteção legal. Se a legislação proíbe que uma criança venda pão na rua para ajudar no sustento familiar ou descasque mandioca em áreas rurais, sob o argumento de que isso fere seus direitos de desenvolvimento, então também deve proibir a atuação profissional em novelas, séries e filmes, pois os efeitos nocivos são similares ou até mais graves devido à exposição pública e à pressão emocional. Fragilidade do sistema atual. Embora existam alvarás judiciais para autorizar crianças em produções artísticas, na prática esses mecanismos são falhos e pouco fiscalizados. A ausência de controle rígido permite que ocorram abusos, com jornadas excessivas, prejuízo escolar e exploração da imagem da criança. Conclusão. Atuar em produções audiovisuais é trabalho infantil. Esse trabalho causa adultização precoce, prejudicando convívio, saúde mental e desenvolvimento. Se o ordenamento jurídico proíbe atividades manuais simples por serem nocivas à criança, com maior razão, deveria proibir ou restringir severamente a exploração infantil em produções artísticas. Portanto, a defesa coerente dos direitos da criança exige o reconhecimento de que atores mirins estão submetidos a trabalho infantil e que, salvo raríssimas exceções estritamente controladas, tal prática deve ser vedada. O fundamento que proíbe o trabalho infantil manual, risco físico, afastamento da escola, prejuízo ao desenvolvimento, é o mesmo que se aplica ao trabalho artístico infantil. Se a legislação é rígida ao vedar atividades como vender pão ou descascar mandioca, por coerência deveria ser igualmente rígida ao proibir crianças em novelas, filmes e séries. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: adultização precoce, exploração e negação de direitos fundamentais garantidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.